Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 2. No Evangelho de João, no capítulo 2, eu quero lhes falar sobre onde está Deus, ou o endereço de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 2. Se você já achou aí na sua Bíblia, quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, pedimos-te a Tua palavra que é viva e eficaz, que ela nos transforme para o nosso bem e para a Tua glória. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, capítulo 2, eu leio a partir do verso 13. Que diz que quando estava chegando a Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, para ser construído, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus entra no templo de Jerusalém encarnando o melhor do espírito profético de Israel. Ele entra Velho Testamento lá nesse templo. Ele entra, por exemplo, levado e carregado pelas palavras do profeta Malaquias. O profeta Malaquias disse assim: eu enviarei, Deus falando pela boca do profeta Malaquias, capítulo 3, eu enviarei um mensageiro, e o mensageiro vai preparar o caminho. Então, o Messias vai chegar e vai ao templo, mas quem poderá suportar a sua presença no templo? Quem poderá suportar o dia da sua ida ao templo? O Messias. Agora o Messias está presente no templo. Isso aqui é o cumprimento da profecia de Malaquias. Só que quando Jesus entra no templo, ele entra e esparrama as mesas dos cambistas, ele desmantela o comércio que está acontecendo no pátio do templo, e ele manda destruir o templo. O que acontecia é que era a ocasião da Páscoa, e os judeus de todos os lugares iam a Jerusalém. Jesus mesmo subiu a Jerusalém, subiu a Sião. Foi Jesus especificamente para a festa da Páscoa. E muitos judeus vinham de longe para a festa da Páscoa, para os sacrifícios. Estima-se que num período de festa da Páscoa em Jerusalém, nos dias de Jesus, eram sacrificados aproximadamente 250 mil animais. 250 mil animais eram sacrificados no templo em Jerusalém. E aqueles que vinham de longe, eles não traziam seus animais, eles traziam dinheiro. E chegando no templo,
eles compravam os animais que iriam ser sacrificados. Então você imagina esse átrio, ou esse pátio do templo de Jerusalém, é um grande comércio. E a primeira coisa que Jesus vê, e o que choca o coração de Jesus, é esse comércio, esse grande mercado em volta da religião de Israel. E você sabe que quem começa a vender em nome de Deus, dali a pouco está vendendo o próprio Deus. Quem faz comércio em nome de Deus, daqui a pouco, e em muito pouco tempo, transforma o próprio Deus em mercadoria do seu comércio. E o que Jesus faz é denunciar profeticamente esse estado de deterioração espiritual de Israel, refletido no comércio do templo, nesse mercadão do templo de Jerusalém. E quem olha para esse texto, em que Jesus age de maneira contundente, enfática, ele é veemente na sua profecia e na sua disciplina, pensa que Jesus está com o zelo de moralizar a religião em Israel. Ele não está moralizando a religião em Israel. Jesus não veio para melhorar a religião de Israel, moralizar a religião de Israel, aperfeiçoar a religião de Israel. Jesus veio para levar a religião de Israel à sua plenitude. E para levar a religião de Israel à sua plenitude, Jesus precisa destruí-la, desmontá-la. Então, Jesus veio para levar a religião de Israel à sua plenitude. E para levar a religião de Israel à sua plenitude, o que Jesus precisa fazer é destruir a religião de Israel. Destruir no sentido de ressignificá-la por absoluto. E ressignificar por absoluto a religião de Israel significa destruir os seus símbolos, os seus elementos simbólicos mais fundantes. O que está acontecendo aqui com Jesus é algo de extrema dramaticidade, que nós precisamos entender, mas entender muito para a gente poder andar com Jesus. Temos que entender isso aqui. O que está em jogo aqui não é que Jesus está dizendo: olha, vocês não estão se comportando bem na casa de Deus, eu vou ensinar como vocês devem se comportar. Ou vocês estão cobrando juros. Eles cobravam juros, por exemplo, os cambistas do templo, de 8%. Era um bom negócio vender animal para o sacrifício no pátio do templo de Jerusalém, especialmente nos períodos de festas. Jesus não está dizendo: olha, vamos fazer um comércio justo, vamos fazer um negócio que seja justo, vamos nos comportar adequadamente. Jesus não está com essa conversa. O que Jesus fala é: derrubem o templo, porque o que está em jogo aqui é a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus. Onde está Deus? Onde é que Deus está presente? Onde é que Deus se manifesta? Se eu quiser encontrar com Deus, para onde eu vou? Com quem eu falo? Aonde eu vou? É isso que está em discussão. João começa o evangelho dele dizendo: olha, no princípio era o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, estava com Deus. E ele diz então que Deus veio ao nosso mundo na pessoa de Jesus de Nazaré, se fez carne, Deus encarnou na pessoa de Jesus. E lá no versículo 14 do primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, se diz assim: olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou, montou o seu tabernáculo entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do Pai. Depois vira um pouquinho a sua página, no capítulo 2, Jesus faz o seu primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformar água
em vinho, no casamento na cidade de Caná da Galileia, lá na região da Galileia, no norte, na cidade de Caná. Jesus vai lá numa festa de casamento, transforma água em vinho. E que água era essa? A água que estava enchendo as talhas usadas para as purificações cerimoniais, as purificações ritualísticas da religião de Israel. Então Jesus transforma aquela água em vinho. Vinho representa o sangue de Jesus. Então olha o que está acontecendo. Jesus transforma a água em vinho e no capítulo 2, versículo 11, João diz assim: esse foi o primeiro milagre de Jesus. E com esse primeiro milagre, Jesus revelou a sua glória aos seus discípulos e eles creram nele. Então o que João está narrando aqui para nós é essa presença da glória de Deus entre nós. Se você conversasse com um judeu daqueles dias, ele entenderia perfeitamente isso. Se você perguntasse para um judeu aonde está a presença de Deus e a glória de Deus no meio do povo, ele diria: olha, isso começou lá com Moisés. Quando nós saímos do Egito e atravessamos o deserto, enquanto peregrinamos 40 anos no deserto, Deus nos mandou construir um tabernáculo. O que era um tabernáculo? Era um templo móvel. Montava-se o tabernáculo, Moisés entrava no tabernáculo e a nuvem da glória de Deus cobria o tabernáculo. Depois a nuvem ia embora, Moisés ia embora, desmontava o tabernáculo e continuava a viagem pelo deserto. Montava o tabernáculo, Moisés entrava no tabernáculo, a nuvem da glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Então o tabernáculo era esse símbolo da presença de Deus e da glória de Deus. Por isso é que aqui a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus tabernaculou entre nós, montou a sua tenda. Jesus é essa presença que traz consigo a glória de Deus para o meio de nós. Jesus está falando aqui: destruam o templo. Por que ele está falando destruam o templo? Ele está falando destruam o templo, primeiro porque Deus jamais imaginou um templo para si. E essa é uma faceta muito estranha da palavra de Deus. Coisas que Deus não quer, jamais imaginou, jamais desejou, não planejou, não achou boa ideia, mas assimilou no seu projeto. Você já parou para pensar que pode ter coisa na sua vida que Deus não quer e que você insiste tanto que Ele te dá? Não é uma boa ideia, mas você insiste. Não estava no plano dele, mas você insiste. Isso aconteceu com o templo de Jerusalém, hein? O templo de Jerusalém não foi desejado nem solicitado por Deus. O projeto de Deus foi um tabernáculo. Aí um belo dia o rei Davi está lá meio que desocupado. Davi desocupado era um perigo. Ele está lá meio desocupado, ele tem uma ideia de construir um templo para Deus. E o Natã, que gostava de agradar o rei, profeta que gosta de agradar o rei também é um perigo. Então o Natã, quando ouviu a ideia do rei Davi, falou assim: muito bom, rei, faça mesmo um templo para Deus. Aí o Natã vai dormir à noite e Deus vai lá puxar o pé dele. Oh, eu pedi templo? Quem foi que autorizou você a dizer que era uma boa ideia? Nunca pedi templo. Mas tudo bem, eu vou abençoar então. Por exemplo, Deus não queria rei para Israel. Israel que queria um rei. O profeta Samuel lamentou muito. E Deus falou: bom, não era a minha ideia que eles tivessem rei, mas já que insistem, dá um rei para eles. Não era a minha ideia que tivessem templo, já que insistem, dá um templo para eles. Isso é uma face estranha de Deus.
Deus assimila o templo e Jesus, quando chega, manda derrubar. Acho que foi mesmo para fazer a vontade do Pai, né? A situação aqui em Israel não é simples. Porque primeiro Jesus diz assim, olha, pare de sacrificar animais. Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já confunde bastante o pessoal. Pare de sacrificar animais. Agora pensa que você vive do comércio do templo. E que Jesus chega, a primeira coisa que ele fala, ó, fecha a sua barraca. Você aí que tem casa de câmbio no pátio do templo, fecha a sua casa de câmbio. Vocês aí, ó, máfia dos sacerdotes que controlam as casas de câmbio no pátio do templo, a casa de vocês vai cair, porque isso aqui vai acabar. Não tem mais sacrifício, por quê? Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então não vai mais sacrificar. Já gera uma confusão. Agora ele diz assim, derruba o templo. Não apenas ele acaba com o sacrifício, mas ele manda derrubar o lugar onde o sacrifício acontecia. Deus nunca imaginou um templo, e Jesus manda derrubar. Isso aqui é estranho demais para os ouvidos dessas pessoas, mas eles estão entendendo tudo perfeitamente. Que Messias é esse, que quando chega, interrompe o sacrifício, porque oferece-se a si mesmo como sacrifício, e que Messias é esse, que manda derrubar o templo e diz que vai construir outro em 3 dias. Esse aqui demorou 46 anos para ser construído. O primeiro foi construído por Salomão, maravilhoso e grandioso, derrubado pela Babilônia. Depois o segundo foi reconstruído por Zorobabel, tímido, pequeno, um templo considerado pobre. Zorobabel quer dizer literalmente aquele que nasceu na Babilônia. Construído por um sujeito que nasceu no exílio, no cativeiro, na Babilônia. Eles não deram valor a esse templo. E Jesus chega lá e manda derrubar. Então veja, Jesus não veio moralizar o que está acontecendo no templo, ele veio para derrubar tudo e acabar com a estrutura da religião de Israel. Primeiro sacrifício, ele está dizendo, não mais nos animais, não mais nos sacrifícios rituais da água, da purificação ritualística com água, mas agora é com meu sangue, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus não está mais no templo. A glória de Deus agora está em mim, e está no meu corpo vivo. Porque quando Jesus diz que vai construir um templo novo em 3 dias, que 3 dias são esses? Os 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Foi isso que João entendeu e isso que os discípulos entenderam. Versículo 22 de João 2. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, então eles entenderam que o templo do qual Jesus estava falando era o seu corpo vivo, o seu corpo ressurreto. E a partir desse discernimento e desse entendimento, é que os apóstolos vão construir a caminhada da comunidade do Cristo ressurreto, que ressignifica completamente a religião de Israel. Começa em Atos dos Apóstolos, quando Estevão diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pedro, o apóstolo, vai dizer que Deus habita um templo de pedras vivas. Paulo, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 2, ele diz o seguinte, que nós somos casa espiritual edificada para a habitação de Deus em espírito. E a respeito disso, nada é mais claro do que o apóstolo Paulo dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós somos o templo do Espírito Santo. Então aqui está um seguidor de Jesus. E ali está o sacrifício, o templo, os sacerdotes.
E aqui estamos os seguidores de Jesus. E as pessoas perguntam para nós: vocês não fazem sacrifícios? Não. Por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus e nós estamos no corpo vivo de Cristo. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E a partir dele a gente não mais sacrifica animais. E qual é o templo de vocês que vocês frequentam? Não, a gente não tem. Ele mandou derrubar lá o de Jerusalém. Teve um pessoal aí que reconstruiu. Eu não sei para quê, porque Jesus mandou derrubar. Eu não sei quem foi que mandou levantar de novo. Mas Jesus mandou derrubar. Agora, Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. O endereço de Deus mudou radical. E essa é a grande revelação do Evangelho e da fé revelada por Jesus. Porque há muitas maneiras da gente responder: onde está Deus? Se você perguntasse para um judeu do tempo de Jesus, onde está Deus? Provavelmente ele diria: no céu. Lá em cima. Como lá em cima? No céu está o nosso Deus e tudo faz quanto lhe dá prazer. As nações perguntam para nós: onde está o Deus de vocês? Nós dizemos: no céu está o nosso Deus. Deus habita no Altíssimo. Disse o profeta Isaías, o Salmo 115 diz que Deus está no céu. E é verdade mesmo, Deus também está no céu. Deus está no céu porque Jesus mandou a gente orar assim, não foi? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra onde nós estamos, assim como ela é feita nos céus. Então, se a gente falar assim: Deus está lá em cima, está certo. Só que nós já estudamos um pouco mais do que aqueles nossos irmãos e amigos de 2000 anos atrás haviam estudado. Nós temos alguns instrumentos de investigação do nosso universo que aquele pessoal não tinha. E nós já descobrimos que o universo não tem esse desenho e que a cosmogonia agora é outra, não é lá em cima, aqui no meio e os outros lá embaixo. Não funciona mais assim. Nós temos um universo que está em expansão e com dimensões que nós desconhecemos. Aliás, nós conhecemos 3 dimensões, não é? Altura, largura e profundidade. Mas os cientistas, eles dizem que o universo, a teoria das cordas, diz que o universo pode ter até 21 dimensões. Eu não consigo nem imaginar isso. Eles dizem o seguinte, que o universo, ele não apenas está expandindo, mas ele está enrolado. Você consegue imaginar isso? Que o universo está sendo desenrolado e expandindo. É louco, né? Por isso é que o apóstolo Paulo, quando discutiu já com os gregos, ele disse assim: olha, Deus não está lá em cima, Deus está lá fora. Nós boiamos em Deus, não é que Deus está lá em cima, Deus está lá fora, nós é que estamos dentro dele. Nele somos, nos movemos e existimos. Nós estamos boiando dentro de Deus. Deus está lá fora porque não há nada dentro do universo que se compare a Deus. Deus não é o topo da hierarquia das coisas existentes no universo. Não tem assim ameba, girino, sapo, aí vai subindo a hierarquia até chegar a Deus. Não, Deus está fora dessa hierarquia toda do nosso universo, está fora. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: olha, Deus não está nem lá em cima nem lá fora apenas. Deus está aqui dentro. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim. Santo Agostinho disse assim que Deus me é mais íntimo do que eu sou íntimo de mim mesmo. Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço.
Santo Agostinho deve ter lido o Salmo 139, que palavra alguma chegou à minha boca e Deus já a conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar, esquadrinha o meu pensamento, o meu entendimento. Nem eu mesmo sei o que vou falar, nem eu mesmo sei o que vou pensar, e Deus já sabe. Porque Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Deus habita em mim. É por isso que Jesus vem e diz assim: pessoal, vamos prestar atenção aqui. Vocês acham que Deus estava no tabernáculo, né? Ok, a glória de Deus se manifestava lá. Mas era só uma forma didática para vocês começarem a entender que o Deus que está lá em cima e que está lá fora também vem aqui. Que o Deus que habita no Altíssimo e Sublime também habita com o humilde e o quebrantado de coração. Que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Deus também vem aqui. E Ele manifesta a glória dEle aqui no tabernáculo. E na hora dos sacrifícios, Deus também se manifesta. Em Israel, por exemplo, na hora do sacrifício, quando a fumaça do sacrifício subia, isso era um sinal de que Deus estava propício, que Deus estava acessível, que Deus poderia ouvir as orações. É por isso que 2 homens vão ao templo orar. Um ora de si para si mesmo e agradece porque não é como os demais. E o outro não ousa levantar os olhos, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Em que momento acontece isso? O momento da fumaça subindo. Os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, quando a fumaça subia, era um sinal do favor de Deus disponibilizado, então as pessoas oravam as suas orações particulares. Então Deus também estava presente ali no sacrifício. E Jesus ensina isso. Mas aí depois vem João e diz assim: olha, a glória de Deus mesmo não está nem no tabernáculo, não está no sacrifício. A glória de Deus também não é aquela que enche o templo, como Isaías teve a experiência. Enquanto eu estava no templo, o templo se encheu da glória de Deus. A glória de Deus agora está manifesta em Jesus de Nazaré. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E quando Jesus transformou água em vinho, nós vimos a glória. E quando Jesus disse: olha, vocês entenderam que a glória agora está comigo e está em mim? Então parem de sacrificar e derrubem o templo, porque agora Deus vai morar em vocês. E não apenas em cada um de nós em particular, mas especialmente em todos nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos as pedras vivas desse templo. A nossa caminhada espiritual, ela é uma caminhada relacional. Não é intimista, individualista. Que eu olho para dentro para achar Deus. Eu me relaciono com a comunidade do Cristo vivo para experimentar Deus. Por quê? Aqui tem um mistério do Evangelho que eu acho um dos mais belos e não me canso de repetir e não me cansarei de repetir. Primeira carta de João, capítulo 4. O mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu as cartas, 3 cartas, e escreveu o livro do Apocalipse. Mas na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 7, João diz assim, que Deus é amor. Versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas no versículo 12 ele fala uma coisa extraordinária. Ninguém jamais viu a Deus.
Então imagina que um domingo qualquer você saia da celebração da IBAB e aí chega um pessoal com um tablet na mão para fazer uma pesquisa com você e só tem uma pergunta: onde está Deus? Alguns vão responder: no céu. Aí tá certo também. Outros vão responder: lá fora. Tá certo também. Outros vão responder: em mim, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Tá certo também. Outros vão responder: sei lá, ninguém jamais viu a Deus. Tá certo também. Porque a Bíblia está dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Nós vimos o Filho. Quer dizer, nós não vimos, eles viram. E porque viram, testemunharam. Mas o Deus, o Pai, Paulo apóstolo disse a Timóteo, seu filho na fé, que ele habita em luz inacessível. Então ninguém jamais viu a Deus. Porém, se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é perfeito em nós. Bom, Deus é amor. E para ser amor, ou porque é amor, ele é plural, ele é coletivo, né? Não é belo isso na nossa fé cristã, que Deus é Pai, é Filho e é Espírito? Que Deus é uma comunidade de amor? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, por isso nos criou macho e fêmea, com a possibilidade de que nos tornemos uma só carne. É nessa experiência humana de uma só carne que reproduzimos o máximo possível da experiência da Trindade Santa. E que o corpo de Cristo vivo, o templo onde Deus habita, é um corpo que tem muitos membros, mas é um só corpo. E o pé não pode dizer para a mão: não preciso de você, nem o nariz dizer para os olhos: não preciso de você. É o corpo inteiro, é um só. Somos muitos membros e diferentes, mas é um só corpo. Então a nossa experiência espiritual é coletiva. Onde está Deus? Na comunidade de amor. Onde está Deus? Na comunhão de amor. A melhor resposta que podemos dar para onde está Deus hoje é na comunhão de amor. Como se Jesus estivesse dizendo: vocês estavam acostumados a buscar a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, o favor de Deus. Todas as esperanças de vocês concentravam no sacrifício e no templo. Mas agora eu acabei com o sacrifício porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ninguém mais faz sacrifício. E eu mandei derrubar o templo, então não tem mais templo. Então para onde eu vou quando eu quero experimentar Deus e ter uma experiência de Deus? Quando eu quero vislumbrar a glória de Deus presente aqui? Quando eu quero receber o favor de Deus? João está dizendo: se nos amarmos uns aos outros, o amor de Deus está em nós. E o amor de Deus é perfeito em nós. Vá para a comunhão de amor. É aí que está Deus. Onde está Deus? Na comunhão de amor. Porque Deus é amor. O caminho de Jesus é o caminho do amor. Não é o caminho dos rituais, não é o caminho das doutrinas, dos dogmas, não é o caminho do comportamento moral, é a comunidade do amor. Ou vocês acham que os nossos irmãos que foram batizados hoje, eles praticam os nossos rituais assim, bem direitinho? Aliás, quais rituais? Da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Luterana lá do Rio Grande do Sul, da Alemanha, ou da Igreja Pentecostal Africana, em Angola? Imagina isso, como que é um ritual de uma igreja pentecostal na África, em Angola. Consegue imaginar? Não consegue. Você tem que ir lá para ver.
E pensa como é o ritual de uma igreja luterana em Porto Alegre. Nós estamos falando de que ritual? Aliás, por que nós estamos falando de ritual se Jesus falou para parar com o sacrifício e mandou derrubar o templo? Ou os irmãos acham que os nossos irmãos que foram batizados hoje à noite, eles sabem todas as nossas doutrinas e sabem bem. Podemos fazer uma chamada oral agora à noite. Todo mundo que foi batizado, vem aqui para frente, nós vamos fazer uma chamada oral. Vamos começar pedindo que eles façam a distinção entre regeneração, novo nascimento, justificação e santificação. Fazer a diferença. E depois que eles falarem bem, argumentado, nós vamos falar a base bíblica. Se eles passarem nessa prova aí, nesse primeiro momento, nós vamos dizer para eles o seguinte: discorra sobre a relação entre soberania de Deus e liberdade humana. Sustente. E depois um que ficou mais calado, a gente fala assim, para você é uma simples. O que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? Primeiro você se arrepende e depois você crê, ou você crê e é por isso que você se arrepende? Os dois ao mesmo tempo, argumente. Então nós estamos falando de doutrina? Ou comportamento moral? Vocês acham mesmo que os irmãos que foram batizados hoje não têm esqueleto no armário? Que eles são diferentes de mim e de você? Que eles são gabaritos? Você acha? Em outras palavras, a comunidade do Cristo vivo, o templo de pedras vivas, o templo em que Deus habita, é essa comunhão do amor, em que as pessoas, elas não têm os mesmos rituais, não acreditam necessariamente as mesmas coisas, ou do mesmo jeito, e nem se comportam da mesma maneira. Aliás, alguns se comportam muito mal, que eu estou sabendo. Então, se você não tem o mesmo ritual que nós, não acredita do mesmo jeito que nós, e não tem o mesmo comportamento moral que o nosso, você não é um dos nossos. Aí esse tal que nós falamos isso vai levantar a mão e falar, desculpa, de que religião vocês são? Porque a do Cristo vocês não são. A religião do Cristo é uma comunhão de amor, em que pessoas que não têm acordo em todas as coisas, não conseguem entender tudo do mesmo jeito e acreditar tudo igual, e nem se comportam da mesma maneira e nem têm o mesmo código moral, não tem nem o mesmo código moral, e nem mesmo aqueles que têm o mesmo código moral o observam à perfeição. Mas são uma comunhão de amor, que vive do perdão que receberam para os seus pecados, do sangue de Jesus que foi por eles derramado, e que receberam o Espírito Santo. Falou, desculpa, eu não sei muito de Bíblia, mas o amor de Deus encheu a minha vida. Desculpa, eu não sei cantar as músicas ainda direito que vocês cantam. Aliás, eu acho meio chato o culto de vocês. Mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha vida. Desculpa, eu ainda não consegui fazer tudo o que eu acho que eu devo fazer e ser tudo o que eu gostaria de ser. E tem algumas coisas contra as quais eu estou lutando há muito tempo, já há vários anos, inclusive. Mas eu tenho uma profunda convicção de que Deus me ama e que eu sou um filho amado de Deus e uma filha amada de Deus, e eu queria saber se eu posso ser aceito e aceita nessa comunhão de amor do corpo vivo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Ou eu tenho que fazer sacrifício, ir no tabernáculo, ir no templo, eu tenho que
Aí nós vamos perguntar para esse tal: que religião é a sua, hein? Ele vai dizer: é a do Cristo. Aí nós vamos dizer: tem alguma coisa esquisita. E tem mesmo. Porque Deus mandou parar com o sacrifício, mandou derrubar templo e mandou a gente construir uma comunhão de amor. Agora, comunhão de amor não é encontro para comer pizza, pequeno grupo, não é grupo de amigos. Não é disso que nós estamos falando. Isso se chama sociabilidade. Isso se chama, assim, reunir com gente legal que nem a gente. Comunhão de amor é doar sangue, é lutar pelo direito de quem não tem direito, de quem não tem voz, é se colocar no lugar do outro, é dar pão para quem tem fome, é dar agasalho para quem tem frio, é lutar pela liberdade do sujeito que está oprimido. É isso que é a comunhão de amor. Tive fome, deste-me de comer. Tá? Não é gostar dos outros. Gostar dos outros a gente gosta de amigo. Amar, a gente ama todo mundo. Já reparou que Jesus não gostava de todo mundo? Ou você acha que Jesus gostava de fariseu? Fala assim: ô Jesus, vamos comer uma pizza hoje à noite? Quem é que vai? Uns fariseus aí, os doutores da lei, e estou fora. Esse pessoal é insuportável. Não vou. Ué, o senhor não vai morrer por eles? Falou: aí é outra conversa. Morrer é um ato de amor. Comer pizza é afinidade. Não tenho afinidade com fariseu. Se fossem as prostitutas, os doutores da lei, uns bandidos assim, chorando lá as suas dores, eu até iria. Mas fariseu, estou fora dessa rodada de pizza. Mas o senhor vai morrer por os fariseus, também vou. Se precisar alguém aí, fariseu, para eu doar sangue, eu dou, todo. Derramo o meu sangue inteiro. Mas comer pizza vai ficar difícil. Então acho que a gente confunde um pouco amar com gostar. E fica construindo clubinhos sociais, chamando de corpo vivo de Cristo, mas é uma fofocaiada, uma maledicência. É uma segregação geral, é um negócio absurdo. É uma competição do corpo vivo daqui com o corpo vivo dali. É o corpo vivo do bairro tal contra o corpo vivo do bairro X. Como assim? Que parte da Bíblia nós não entendemos? Que o nome do jogo é amor, e que Jesus veio fazer uma comunhão de amor, e que nós todos estamos nivelados por baixo, e vivemos a sombra da cruz e vivemos da graça de Deus. E que a nossa responsabilidade é abraçar todo mundo e falar: ó, tem algumas coisas que a Bíblia diz que você ainda não descobriu. Deixa eu compartilhar com você e ver se faz sentido para você. Ó, tem alguns comportamentos na sua vida que eles são autodestrutivos e destroem todo mundo que está em volta de você. Eu acho que Jesus pode te abençoar e te livrar dessas coisas daí. Vamos caminhar junto para superar isso que só está fazendo mal para você e para os outros. E olhe, tem alguns rituais aqui que a gente faz porque eles são úteis para nós. O chato a gente vai tirando, mas tem umas que são coisas legais. Você quer participar com a gente? Mas no fundo, isso aqui é secundário. Porque o que é mais importante é a nossa comunhão de amor. Não sei direito, não canto bem e sou farinha de um saco meio ruim. Mas eu posso fazer parte dessa comunhão de amor? Pode. Você crê que Jesus é Deus que se fez carne e veio revelar o amor de Deus por você? Sim, então chega aí. Não, pode chegar também, não tem problema. Nós vamos amar você do mesmo jeito. Porque não importa aquilo que você crê. Não importa a maneira como você se comporta. Não importa a religião que você tem, o ritual que você tem. O que importa foi o que Jesus já nos ensinou. E nós não nos relacionamos com você em função do que você traz.
Nós nos relacionamos com você em função daquilo que Jesus nos deu. E não vai mudar. E aí é muito bacana quando a gente pode chegar por aí e falar assim, sabe? Eu encontrei uma comunidade que é uma comunhão de amor. E você acredita que até eu fui aceito lá? Falar, eu quero conhecer esse lugar aí. Então é assim que a gente deveria falar da igreja, falar do evangelho, falar do nosso Deus. Encontrei um Deus que diz que ama as pessoas, até uma pessoa que nem eu, ele falou que ama. Então é para lá que eu vou. Encontrei uma comunidade que diz que é a comunhão de amor do Cristo. E inclusive me aceitou. Vai aceitar você também, vamos lá comigo. E vamos viver essa comunhão de amor, porque é aí que Deus habita. Deus habita na comunhão de amor, porque Deus é amor. Eu espero ser identificado como um desses de Jesus e encontrar você no caminho aí da comunhão. Que Deus te abençoe, bem-vindo, bem-vinda. E hoje é o dia do abraço. Então, quem sabe, né? Fica a dica.